Ok, um bom dia aos irmãos aí em São Luís. Acredito que todos estejam em São Luís. É uma alegria poder rever muitos rostos conhecidos, queridos, né? Na verdade, nós passamos um ano só no Monte Castelo, mas foi um ano especial, um ano marcante, né? Que ficou esse carinho, ficou essa amizade e nos tornamos aí companheiros de jornada, né, rumo ao céu. Eu dizia ontem aqui da minha igreja, que também decidiu fazer esse movimento via Zoom, online, e eu falava aqui da minha igreja que eu estou muito feliz, louvando a Deus por esse movimento da igreja nesses dias. Estamos vivendo momentos históricos, né, nesses 10 dias. E eu até comentei, eu digo, mas por que histórico se a cada início de ano nós temos essa movimentação, essa mobilização da igreja? Eu me referia ao fato de que a mensagem a respeito do Espírito Santo, tão essencial, tão necessária para esses dias, ela sempre foi pregada na igreja, mas se você observar, eram vozes isoladas aqui e ali que a pregavam com mais ênfase. Eu dizia, nós não fomos ensinados a pedir diariamente o batismo do Espírito Santo. Ela te diz que essa prometida bênção, recebida pela fé, traz após si todas as outras bênçãos. E eu vi aí os pedidos de oração nossos, né? Maioria deles por pessoas para que se voltem para Deus, para que Deus opere a cura, para que Deus, enfim, haja na vida das pessoas e precisamos orar por elas mesmo, mas me vem à mente essa citação, né? A nossa grande e mais urgente necessidade é do Espírito Santo. Na sua esteira, eu repito, todas as outras bênçãos que nós necessitamos, que nós almejamos, vêm em seguida. E aí nós podemos falar de crescimento da igreja, crescimento espiritual, bênçãos em harmonia familiar, crescimento financeiro, enfim, tudo que você possa, saúde, né, poder para testemunhar, um caráter semelhante ao de Cristo, todas as bênçãos que nós almejamos, que nós necessitamos, vem em resposta ao recebimento do Espírito Santo em nosso viver. Então, eu louvo a Deus porque hoje não é uma voz aqui, outra ali, mas toda a igreja na América do Sul, né, estuda os mesmos temas, está sendo confrontada com essa necessidade e certamente isso é a ação de Deus no momento oportuno. Às vezes as coisas não acontecem na hora que nós queremos, na hora que nós imaginamos, mas Deus é o cabeça dessa igreja e eu louvo a Deus, né, por estarmos vivendo esse momento. Estudamos ontem um pouquinho sobre a personalidade do Espírito Santo. Existem algumas vozes aí à nossa volta falando do Espírito Santo como uma energia, como um poder, como uma força. E ontem nós vimos biblicamente, né, as evidências de que ele é uma pessoa. E como tal, pessoas, nós nos relacionamos, nós desenvolvemos amizade, nós temos comunhão, e essa é a expectativa de Deus para nós. Hoje o nosso tema é a promessa do Espírito Santo. E eu começo com um texto que a apostila ali nos traz, né, de João 14, 16 e 17, onde Jesus disse assim: e eu rogarei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará em vocês. Eu gosto do 18, que não está aí também. Jesus diz: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Às vezes a gente lê essa passagem aí e faz uma referência a essa volta de Jesus à sua segunda vinda.
mas estudando e olhando aqui nesse contexto, a gente percebe que Jesus está falando da sua volta para a sua igreja na pessoa do Espírito Santo, né? Então, esse é um privilégio que nós temos enquanto cristãos, seguidores de Jesus, discípulos de Jesus. A divindade habitando em nós. E aí toda a mensagem de saúde, toda a mensagem de reforma que nós somos chamados a vivenciar, para que essa habitação seja num templo o mais bem cuidado, o mais purificado possível. Eu não sei se você está com a Bíblia aberta aí, mas eu até sugiro que abra, daqui a pouquinho vou pedir que a participação de alguns de vocês. Nessa passagem de Mateus, ou melhor, de João 14, nós lemos os versos 16, 17, eu li o 18 também. Eu gosto do versículo 23, que está aí no mesmo contexto, porque nele, um pouquinho mais abaixo, Jesus disse assim, vou esperar você abrir aí a sua Bíblia, João 14, 23, no contexto dessa promessa, eu gosto sempre de olhar para esse verso, onde Jesus diz assim, respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e veja o final, e viremos para ele e faremos nele morada. Eu não sei se existe um privilégio maior para nós, enquanto cristãos, do que sermos moradas, sermos templos para a habitação da divindade Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus fala no versículo 18, 16, 17, 18, que ele voltaria para a sua igreja, para os seus, e mais embaixo ele diz que o Pai, o Filho e o Espírito estariam fazendo morada em nós. E aí Paulo fala, né, que nós somos templo do Espírito Santo, nós devemos cuidar desse corpo, enfim, toda essa mensagem que nós conhecemos. Mas o fato é que essa é talvez a mais reconfortadora mensagem que nós temos, ou promessa de Jesus para nós. Quando a gente vê todo o zelo que era manifestado pela comunidade de Israel ao adentrar no tabernáculo, ali no pátio do tabernáculo, os sacerdotes ao adentrarem no templo, no Santo dos Santos, né, a reverência, o cuidado, o zelo que eles tinham com esses edifícios, isso deve nos ajudar a observar o zelo com que Deus espera que nós tratemos desse templo que é o nosso corpo. E eu não sei se você percebeu, mas boa parte dos nossos pedidos foi em respeito, de oração, foi em respeito a pessoas enfermas. E é certo que a gente vive no mundo de pecado, né, muitas mazelas, enfim, mas nós precisamos confessar e admitir que boa parte dessa enfermidade vem também pelos nossos maus hábitos, pela nossa falta de cuidado, né? Então, fica aqui, né, essa reflexão aí, porque essa é uma promessa especial de Deus e ele vai habitar em nós, como ele é fiel e cumpre cada uma de suas promessas, e a sua presença poderosa vai vivificar, vai transformar, vai implantar em nós o caráter do cidadão do céu. Você sabe que a única coisa que nós vamos levar daqui para a eternidade é o caráter, né? E é o Espírito Santo que desenvolve em nós esse caráter. Então, a promessa do Espírito Santo é a mais preciosa promessa de Jesus, embaixo, eu diria, da promessa da volta de Jesus, né? Porque a volta de Jesus é a plenitude, é a glória, é o momento máximo que nós vamos viver. Mas, em segundo lugar, logo após a promessa da volta de Jesus, eu diria que é mais importante, que é principal para nós, exatamente essa do envio do Espírito Santo. E essa é uma promessa que não somente foi feita por Jesus aos discípulos, ela vem acompanhando a igreja de Deus ao longo dos séculos, e a apostila nos levou ali algumas passagens, e agora sim, Michael,
Eu queria que você indicasse alguns voluntários para ler, né, as passagens. Elas estão na apostila, ou pode ler na Bíblia também, né? E primeiro quero ler aquela que eu gosto de chamar, que faz a referência àquela cirurgia cardíaca que Deus promete fazer em nós, Ezequiel 36, versículo 26 e 27. Me diz aí, Michael, que você conhece o pessoal pelo nome, quem pode fazer a leitura para a gente? Pastor, eu vou indicar aqui, a princípio, a irmã Lourdeni. E eu lhe darei um coração novo, porei dentre vocês o espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Ok, se você observar, né, e ler com atenção e repetir a leitura e for listar os verbos de ação dessa passagem, você vai ver vários verbos, dependendo da versão, de 6 a 9 verbos, e vai observar também que essa é uma ação alheia ao ser humano. Você vai ver que cada um desses verbos é o próprio Deus dizendo: sou eu que vou fazer, eu vou tirar o coração de pedra, vou colocar um coração de carne, eu vou colocar o meu espírito, vou fazer com que vocês andem nos meus estatutos, nos meus juízos, observem. Enfim, é Deus prometendo operar, levar-nos a essa nova vida, esse novo coração. E muitas vezes na nossa caminhada cristã, nós nos esforçamos para nos conformarmos com a palavra de Deus, para sermos obedientes com a máxima fidelidade possível, e isso é bom, mas eu costumo dizer, né, repetindo aquilo que Ellen White diz no Caminho a Cristo, se não me engano, que se existe algum esforço que nós deveríamos fazer na caminhada cristã, é o esforço de nos manter conectados a Cristo, ligados a Jesus, porque tudo mais vem em consequência dessa conexão. E no caso do tema de hoje, nessa conexão, ela é feita com a habitação do Espírito Santo em nós, vivendo em nós, né? Então, o meu esforço não é tanto para reformar a minha vida nesse ou naquele aspecto, mas é me manter conectado à fonte da vida, à fonte do poder, porque Deus é quem vai realizar tudo isso à medida que eu tiver essa conexão profunda, verdadeira. Por isso, o valor, a importância dessa mensagem, desse chamado que a igreja nos faz para colocar Deus em primeiro lugar, começarmos o dia, cada dia, lendo a nossa Bíblia, fazendo a nossa oração. Enfim, Deus, ele tem poder para fazer esse transplante cardíaco, né? Tirar o coração de pedra que há em nós e colocar um coração de carne. E essa não é uma obra que é feita uma vez por todas. Ela é uma obra que precisa ser feita dia após dia. Porque você e eu só temos um dia para viver, que é o hoje. O ontem não existe mais, o amanhã não garante. Então, a nossa vida, a nossa comunhão, a nossa consagração, a nossa santidade, ela precisa ser vivida hoje. Então, hoje, eu já entreguei meu coração a Jesus, pedi que ele venha assumir o trono do mesmo, ser Senhor sobre a minha vida hoje, e que eu viva esse dia para a honra e glória dele. E amanhã, no começo do dia, eu vou fazer a mesma coisa, e depois da manhã, a mesma coisa, e assim tem que ser a minha vida e a vida de cada um de nós. Então, Deus, ele tem essa promessa desde lá dos dias do profeta Ezequiel, acompanhando o seu povo. Alguém pode ler agora Isaías 44, 3 e 4, a segunda promessa ainda ali no Antigo Testamento. Quem pode ler, Michael? O irmão Jaques pode fazer essa bondade aí para nós. Diz assim: porque derramarei água sobre o chão sedento e torrente sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a sua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes. E eles brotarão como a relva, como salgueiros, junto às correntes de água.
Aqui é Deus falando mais uma vez ao seu povo, ainda lá no Antigo Testamento, e aqui Deus usa essa imagem que é bem conhecida para nós aí no Maranhão, né? Dessa terra sedenta. Nós temos o período aí de não chuva, né? De julho a dezembro, e aqueles que vão no interior nessa época, vê lá o chão, parece que tudo se acabou, né? Tudo seco, a vegetação morrendo, mas quando as primeiras chuvas caem, né? Ou se cai uma chuva fora de época ali, a gente vê essa vegetação brotando, revivendo, e é exatamente essa imagem que Deus traz, né, para nós, falando do poder do Espírito agindo nessa vida ressequida devido ao pecado, devido ao contexto no qual nós nos encontramos, mas Deus está pronto para fazer e está fazendo isso nessa manhã, nesse dia conosco, né? Fazendo rebrotar aí o nosso vigor espiritual, a nossa vegetação, né? Para sermos árvores frutíferas para a sua glória. Então, a próxima passagem eu vou ler, né? Está lá em Joel 2, eu gosto mais de vê-la em Atos 2,17, quando Pedro cita Joel, mas vou ler aqui de Joel, ele diz: e acontecerá depois disso que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Outras versões diz: sobre toda a carne. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão e os seus jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre a serva derramarei o meu espírito naqueles dias. Então, a gente conhece essa promessa de Joel, lembra que Pedro cita essa promessa no dia de Pentecostes, diz: olha, o que vocês estão vendo acontecer aqui é o que foi predito pelo profeta Joel. E Ellen White usa também essa mesma profecia para dizer que aquilo que aconteceu no Pentecostes há de acontecer agora, antes da volta de Jesus, em maior proporção ainda. Então, às vezes, a gente olha tudo que a igreja fez, né, todos os milagres, como ela conseguiu expandir o evangelho poderosamente para todo mundo naqueles dias, e a gente fica: nossa, mas quando é que nós vamos viver isso? Essa promessa é para os nossos dias também, né? Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, a promessa de derramar o Espírito sobre toda a carne. Logicamente, unindo a outros textos, a gente sabe que Deus concede o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem, àqueles que estiverem clamando, que estiverem buscando, e por isso a minha fala no início, esse deve ser o nosso clamor. Essa é a grande e maior necessidade da igreja nos nossos dias. Você precisa tomar consciência que, se porventura esse pedido não fizer parte da sua vida devocional até agora, por favor, aproveite esses 10 dias para incluir na sua vida devocional o pedido pelo batismo diário do Espírito Santo. Deus diz que vai derramar o seu Espírito sobre toda a carne. E aí todas as gerações, nossos filhos, nossos jovens, nossos idosos, todas as gerações unidas, proclamando com poder, com autoridade, a mensagem de um Salvador vivo, ressurreto e prestes a vir. Então, não perca de fazer parte do cumprimento dessa profecia. Aí depois vem a promessas ali no Novo Testamento, né? Promessa de Atos 1:8, talvez todos nós conhecemos de cor: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, aqui, Jesus falando desse poder e estudando sobre o tema do Espírito Santo, pregando sobre ele, é algo que eu gosto de fazer muito. Eu entendo que Deus me deu um chamado especial nessa direção. Eu aprendi que, quando recebemos o Espírito Santo, pelo menos 2 obras especiais Deus opera em nossa vida: uma obra interna e uma obra externa. A obra interna é de produzir em nós o caráter de Cristo, produzindo amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, o fruto do Espírito. Então, recebendo o Espírito Santo, Deus gera em nós, produz essas características em nossa vida. E externamente,
ele nos dá o poder, como diz aqui em Atos 1:8, o poder para testemunharmos. Então, mesmo a missão, ela deve ser feita em resultado de uma conexão, de uma comunhão, de uma caminhada nossa com Deus. Então, Deus opera internamente, produzindo em nós o fruto do Espírito, o caráter de Cristo, e externamente nos dando poder para anunciar a sua mensagem, para proclamar o seu nome, para ser testemunha de Jesus. E uma testemunha, ela fala daquilo que Deus fez. E especialmente o melhor e mais poderoso testemunho que temos é dizer o que Deus fez na nossa vida, o que Ele está fazendo em nós. Esse é o mais poderoso testemunho que nós temos. E aí, temos ainda João 16, 7-11. Quem pode ler essa passagem para nós? Vou pedir ao irmão Luiz Carlos. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. E se, porém, eu for, eu vos enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai. E não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Ok, obrigado. Então aqui Jesus fala, né, no momento que eu penso que os discípulos eles não entendiam, né, o que ele estava querendo dizer, que era bom para eles que ele fosse, né? Eles certamente sentiam a perda, eles imaginavam, vamos ficar sozinhos, quem vai nos liderar? Mas Jesus disse que era benéfico que ele fosse, porque se ele não fosse, o Espírito não viria. E aí eu já faço o link com a citação, né, porque depois dessas promessas bíblicas, aí a apostila nos traz algumas citações de Ellen White falando sobre a mesma promessa, né? E a primeira citação diz assim: limitado pela humanidade, Cristo não poderia estar pessoalmente em toda parte. Portanto, era do interesse deles, dos apóstolos, que fosse para o Pai e enviasse o Espírito Santo como seu sucessor na terra. Assim, ninguém poderia ter vantagem por sua situação ou seu contato pessoal com Cristo. Pelo Espírito, o Salvador seria acessível a todos. E agora veja a frase final. Nesse sentido, estaria mais perto deles do que se não tivesse subido ao alto. Então, às vezes a gente fala, como eu gostaria de ter vivido ali na Galileia, nos dias de Jesus, ter podido seguir seus passos, ouvir seus ensinamentos, acompanhá-lo. E, de fato, esse foi um grande privilégio. No entanto, a serva do Senhor diz que nós, hoje, que não vivemos ali na presença humana de Jesus, temos um privilégio ainda maior, porque ele foi para o céu e enviou o Espírito, que hoje ele não vive ao nosso lado apenas, ele está fazendo morada em nós, se nós buscamos, se nós abrimos nosso coração, se nós pedimos isso. Então, é um privilégio que Deus nos dá de ter a sua presença em nós. Outra citação, que está logo ali, eu vou ler, diz: é certo que no tempo do fim, quando a causa de Deus na terra estiver prestes a terminar, os sinceros esforços dos consagrados crentes sob a direção do Espírito Santo serão acompanhados por manifestações especiais do favor divino. E eu volto a falar que essas manifestações especiais do favor divino nada mais são do que o cumprimento da promessa de Joel, que foi citada por Pedro, mas que, na verdade, foi apresentada como para aqueles que vivem antes do grande e terrível dia do Senhor. As palavras que nós encontramos lá em Joel. E apesar de Pedro ter usado para o dia de Pentecostes, e como apóstolo de Jesus, como profeta, ele podia fazer isso, a promessa de Joel fala para os nossos dias, porque o grande e terrível dia do Senhor é uma expressão que nunca se refere à primeira vinda de Jesus. Ela se refere sempre à segunda vinda de Jesus. Então a promessa de Joel é para você e para mim, é para nós hoje, né? Então, nesses dias finais,
temos aí essa operação ou manifestações especiais do favor divino. E a citação seguinte, eu leio e destaco aquilo que eu já mencionei aqui: a cada manhã, quando os arautos do Evangelho se ajoelham perante o Senhor, renovando-lhes seus votos de consagração, ele lhes concede a presença do seu Espírito com seu poder vivificante e santificador. Ao saírem para seus deveres diários, eles têm a certeza de que a invisível atuação do Espírito Santo os habilita a ser cooperadores de Deus. Então, essa expressão falando de cada manhã, eu queria que Deus usasse essas palavras para impregnar na sua mente, para ficar gravadas, como disse Jó, lá com um bronze em pedra, essa necessidade diária, né? Que você tenha como mais importante de tudo que você faz cada dia a sua conexão, a sua entrega e o seu clamor pelo batismo do Espírito Santo. Eu tenho certeza que, ao isso ser colocado em prática na vida da igreja na América do Sul, coisas grandiosas terão lugar. Eu dizia ainda há pouco, nós não somos ensinados a isso. Muitos vão ouvir essas mensagens, desculpa, e vão seguir a sua vida confortavelmente, frequentando a igreja e tal, sem muito impacto. Mas eu não tenho dúvidas de que alguns vão viver esses 10 dias estudando sobre esse tema essencial e a sua vida não será mais a mesma. Porque ao incluir esse pedido na nossa vida devocional, Deus é fiel, vai nos conceder o Espírito, e aí todas as transformações, tudo aquilo que está profetizado vai ser uma realidade na nossa vida. Ellen White tem uma citação que me faz tremer quando eu penso nela, que ela diz assim: temos a esperança de ver toda a igreja reavivada, tal tempo nunca virá. Há na igreja pessoas que não se unirão em fervorosa, prevalecente oração. Nós só podemos esperar um reavivamento em resposta à oração. Então, meu irmão, minha irmã, louvado seja Deus pela sua presença aqui nesses encontros, pelo seu envolvimento nesses dias. Seja um daqueles que está clamando para que Deus cumpra essa promessa em nossa vida, em nossos dias. Ao unirmos o nosso coração ao de Cristo e colocarmos nossa vida em harmonia com a sua obra, veja, 2 condições: unirmos nosso coração ao de Cristo e colocarmos nossa vida em harmonia com a sua obra, virá sobre nós o Espírito que desceu sobre os discípulos no dia de Pentecostes. Aquela mesma promessa lá de Joel que já citei. Então, essa promessa é para você, é para mim, é para esse tempo, é para agora, não porque você merece, não porque você seja bom o suficiente. Vá a Jesus do jeito que você está e clame: Senhor, eu preciso do teu Espírito, eu preciso dessa cirurgia cardíaca, desse transplante de coração, opera em mim conforme tens prometido. Então, a promessa do Espírito, ela tem acompanhado, ou a atuação do Espírito tem acompanhado a igreja cristã desde aqueles dias, né? Desde aqueles dias quando ela veio de maneira sobrenatural, grandiosa, ao longo de toda a nossa vivência, e ela tem atuado na sua vida, tem atuado na minha vida. Se não fosse assim, nós não estaríamos aqui. Mas nós precisamos clamar pela plenitude, pelo batismo, que é uma completa imersão. Então, imagine um batismo nas águas, que nós bem conhecemos, imagine esse batismo no Espírito. Você precisa ser submergido completamente na pessoa do Espírito Santo. E aí, as coisas grandiosas que nós vemos profetizadas terão lugar em nosso viver. Então, eu termino aí com essas palavras finais aí da apostila. Crer na promessa do Espírito Santo e buscá-la não é uma metáfora abstrata,
mas uma experiência real de transformação interior, e eu adiciono diária, tá? Diária. Na prática, isso significa que, diante de hábitos prejudiciais, reações impulsivas do nosso temperamento ou dificuldades em perdoar, precisamos orar para que o Espírito Santo mude a nossa vida. Precisamos orar para que o Espírito Santo faça a obra que Deus prometeu. Eu tirarei o coração de pedra, colocaria um coração de carne, colocarei dentro de vocês o meu Espírito, farei com que vocês andem nos meus estatutos, nas minhas leis, enfim, que os guardem, né? Então, não esqueça, eu quero ser muito enfático nessa mensagem, né? Porque foi o que impactou a minha vida poucos anos atrás, ao caminhar com um colega muito espiritual, né? Essa visão da necessidade dessa busca diária do batismo do Espírito Santo. É por meio do Espírito Santo que a presença de Cristo se torna realidade. O Espírito Santo é uma pessoa, como nós vimos ontem. Precisamos desenvolver esse relacionamento, essa amizade, abrir o nosso coração para que ele faça morada em nós, como Jesus disse que aconteceria. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e nós viremos para ele, meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Eu tenho certeza que nenhum de nós duvida da fidelidade de Deus, da fidelidade de Jesus, e essa promessa é para nós. Então, eu queria convidar você também para cumprir ali os desafios missionários, porque, como eu disse, o Espírito Santo ele opera internamente, né, produzindo esse caráter, mas ele nos dá poder também para o testemunho. Então, a apostila sugere, né, que a gente compartilhe uma mensagem com esses 5 amigos pelos quais nós começamos a orar, falando da promessa do Espírito Santo, orando com ele e convidando, né, nos aproximando e só descansando que Deus vai operar em nós e através de nós. Quantos de vocês, pela graça de Deus, gostariam de dizer: Senhor, me ajuda a clamar pelo Teu Espírito todos os dias da minha vida? Se você já não faz, eu imagino que muitos de vocês já fazem, mas quantos gostariam de renovar essa decisão? Posso ver as mãos, eu não vou conseguir ver a mão de todos, mas o céu vai registrar, né? A minha ênfase é nessa busca que precisamos ter. A promessa, ela é real, Deus é fiel, e, portanto, você e eu somos os protagonistas do cumprimento de Joel 2 e também Atos 2, nesses dias finais. Louvado seja Deus. Muito obrigado, pastor Luiz Antônio. Pastor Luiz Antônio vai estar até o domingo conosco. Então, amanhã nós temos a nossa reunião pela manhã às 5 horas, tá bom? Às 8 nós damos início na igreja com as 10 horas de jejum, pelo qual nós esperamos todos vocês, e podem também trazer os seus convidados, tá bom? Esse link pode também ser compartilhado com outras pessoas que você desejar. Nesse momento, o pastor Luiz Antônio vai fazer uma última oração conosco, e eu peço que você, depois dessa oração, aí para a gente fazer a nossa foto de hoje, do segundo dia, abra sua câmera, aí logo depois da oração. Oremos. Maravilhoso Deus, soberano dos reis da terra, Tu tens todo o poder no céu, na terra, em todo o universo. Tu és o Criador, Tu és o mantenedor, e nós Te adoramos também porque Tu és o nosso Salvador. Nós Te louvamos, Senhor, pela Tua sabedoria, pela Tua promessa e pela Tua ação de ter enviado o Espírito Santo para estar conosco e fazer morada em nós, à medida que Jesus voltou para o céu para dar seguimento à obra de salvação no santuário celestial. Obrigado pelo que o Espírito tem feito em nossa vida até aqui. Nessa manhã, Senhor, eu clamo para mim, para a minha família, para os meus irmãos, suas famílias,
que o Senhor nos conscientize e, assim como a terra sedenta clama por água, que essa seja a experiência da nossa alma, termos sede e fome e buscarmos o teu senhorio em nosso viver, à medida que entregamos a Ti o trono do nosso coração. Por favor, reina em cada um de nós como o Senhor absoluto, Tu que és o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, que esse dia na nossa vida seja para Te honrar, para Te glorificar, que ao longo do mesmo nós possamos ouvir a Tua voz, nos ensina também, Senhor, a ouvirmos e a submetermos as nossas decisões ao Teu senhorio. A Tua palavra diz que nós ouviremos por detrás de nós uma voz dizendo: esse é o caminho, andai por ele. Por favor, guia o nosso viver pelo Teu Espírito. Vive em nós hoje e a cada dia do nosso viver. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém.